Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, o seu like, curte. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? O tema que nós vamos trabalhar hoje é: José foi o primeiro governador no Egito? Vamos ler dois textos na palavra de Deus, que se encontram em Gênesis, capítulo de número 41, e o versículo 42 e 43, que nos diz assim: E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. O segundo texto que nós vamos ler se encontra também em Gênesis, capítulo 42, e o versículo de número 6, que nos diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Você pode estar se perguntando, mas como assim, pastor? Eu já ouvi pregadores, já ouvi pessoas falando que José foi o primeiro governador no Egito, que não existiu o cargo de governador e Deus criou esse cargo para poder exaltar José. Mas será que isso realmente é? Não existiu o cargo de governador em toda a história do Egito? Eu quero dizer para você que José não foi o primeiro governador no Egito. Deus o exaltou, colocando ele como governador. Vamos lá. Na tradição egípcia, havia o vizir. Vizir. Pastor, o que é isso? Que palavra é essa? A palavra vizir significa, era uma espécie de chefe supremo, primeiro-ministro, ou seja, uma espécie de braço direito que havia no Egito. Ou seja, mas a Bíblia descreve como governador, mas na tradição egípcia havia já, e a palavra usada era vizir, que era um chefe supremo. Ou seja, então José não foi o primeiro governador no Egito, já existia. Porém, a Bíblia descreve como governador. Mas na tradição egípcia, a palavra é vizir, como se fosse um chefe supremo, uma espécie de braço direito. E a Bíblia descreve apenas como governador. E o texto que a gente leu aqui, que colocou ele no segundo carro, vamos lá. Dentro da Constituição egípcia, quando alguém era levantado como governador, o que acontecia dentro da Constituição egípcia? Pegava-se essa pessoa que foi nomeada, que foi colocada como governador, colocava no carro e passava em todas as principais ruas do Egito. Para quê, pastor? Para todo mundo saber que aquele ali era o novo governador do Egito. E quando fala ajoelhai, tem versões que está inclinar-se. A palavra hebraica aqui é abrek, que significa o quê? Inclinar-se. Então ajoelhar-se, inclinar-se, não está falando de adoração, mas está falando de um ato de respeito, de reverência com o novo governador do Egito ou o novo governador no Egito. Então entendemos aqui que José não foi o primeiro governador. Já existia, e a Bíblia descreve como governador. Então Deus exaltou José, colocando-o num cargo que já existia. Por isso, obviamente, você conhece a história de José. Deus lhe deu sonhos, e através desses sonhos que ele interpretou, Deus o colocou numa posição que já existia. Então Deus exaltou José de um cargo que já existia. E obviamente o nome de Deus foi glorificado através da vida de José. Eu sei que você ouviu já muitos dizendo que não havia o cargo, mas já havia cargo de governador. Vou reiterar que dentro da tradição egípcia a palavra era vizir. Obviamente que tem um termo técnico que se usava antigamente, que é tishati,
Shati. Era um termo técnico, só que os egiptólogos ou os estudiosos atuais usam a palavra vizir, que é a palavra mais, não moderna, mas é uma palavra mais habitual para as pessoas poder entender. Espero que isso tenha te ajudado, esclarecido, que Deus exaltou José de um cargo que já existia. Amém? Deus abençoe você, no nome de Jesus.